eu sou a Bárbara, esposa do Gessé, a mamãe da Angelina. Nós resolvemos criar esse canal para ficar guardado as lembranças e os vídeos do crescimento da Angelina, da nossa vida, e a gente poder ver qualquer hora, qualquer lugar. Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como que foi a gestação e o parto da Angelina. Então, eu parei de trabalhar quando eu estava com 38 semanas de gestação e alguns dias. Eu trabalhava em duas escolas, eu trabalhava numa escola particular e numa escola de rede pública e dava em torno um pouquinho menos de 60 horas, 57 horas. Eu tinha mais ou menos 20 turmas entre ensino fundamental e ensino médio. Trabalhava o dia inteiro. Era um pouco cansativo, mas a gestação sempre foi muito tranquila, sempre foi muito de boa, nunca fiquei inchada, enjoava ali um pouquinho no início, mas nada assim absurdo, sempre foi bem tranquilo, sentia muita azia, mas sempre foi muito tranquilo. Eu fui diagnosticada em torno de 20, 21 anos com epilepsia, e quando eu tava com 16 semanas de gestação, eu já tinha ganhado bastante peso, já tinha mais líquido no meu corpo, né? Então eu tive uma crise convulsiva com 16 semanas. Foi um terror, foi um pavor para todo mundo, né? Porque eu sempre tomei o remédio direitinho, mas como eu ganhei muito peso e tinha muito líquido no meu corpo, aí o remédio não tava com a dosagem adequada, né? Então eu tive essa crise convulsiva. A gente foi para uma emergência que tem aqui, eu moro em Nova Santa Rita. E ali eles escutaram o coração da Angelina e tava tudo certo com ela. Depois eles nos encaminharam para Ubra, que lá tem emergência obstétrica. No caminho, na ambulância daqui para Ubra, eu fui recordando, assim, voltando em si. Mas até então eu não sabia nada, não sabia que eu tava grávida, não reconhecia ninguém. Tava uma loucura o meu cérebro. Eu não sei se vocês conhecem como é que funciona as crises convulsivas, mas é muito horrível, é muito terrível. Então a gente perde total a consciência e fica muito fora da casa. Mas aí quando a gente estava indo para Ubra, eu comecei a recobrar os sentidos e lembrar das coisas. E daí eu entrei em mais desespero ainda, né? Porque daí eu me liguei o que tinha acontecido e daí eu queria saber como é que tava a Angelina, se estava tudo bem. Aí quando a gente chegou lá, eles escutaram de novo o coração dela, tava batendo, tava tudo certo. A gente ficou lá um tempinho e depois que a gente saiu de lá, a gente decidiu ir na Santa Casa, porque o meu plano, o convênio, ele cobre lá na Santa Casa. A gente foi até a Santa Casa e eles fizeram um mapa e tava tudo certo com a Angelina, então não tinha com o que se preocupar. Só esperar quando ela nascer pra ver mesmo, né, se não tinha acontecido nada com ela e estava tudo certo. Mas o restante da minha gestação foi super tranquila, não aconteceu mais nada. Eu parei de trabalhar, como eu disse antes, com 38 semanas. Quando eu parei de trabalhar, eu fiquei muito inchada. Até tem um videozinho, uma foto que eu vou postar aqui, que a minha cunhada fez massagem nos meus pés. Porque daí quando eu parei, eu enchei muito. Mas quando eu estava trabalhando, eu caminhava bastante. Na escola onde eu trabalho tem muita escada. Então eu subia, descia a escada e caminhava e não parava o dia inteiro. E caminhar é bom pra gestação, né? Então quando eu parei, aí sim inchou tudo. Aí, quando eu parei de trabalhar, a gente começou a fazer os testes, as coisas naturais pra Angelina nascer, né? Primeiro a gente fez o shake indutor, que é com suco de laranja, com óleo de rícino, pasta de amendoim. Eu tomei aquilo, na madrugada eu senti uma dorzinha assim, mas não foi nada anormal, então toca a ficha. A gente viu um outro negócio que era fazer uma técnica do pontinho no mindinho. Meu marido fez, que é pegar uma caneta e apertar assim o mindinho para induzir o parto. Também não aconteceu nada. Comecei a comer tâmara, odiei aquilo. A minha sogra fez geleia de tâmara, que talvez pudesse ser um pouquinho melhor. Daí eu comi algumas vezes no pão, mas ficou as tâmaras tudo ali e eu não comi porque eu não gostei. Tomei suco de abacaxi, que diz que é bom também. Tomei chá de canela com cravo, que diz que é bom também, pra tentar induzir o parto pra Angelina vir, né?
Ficava sentada na bola de pilates, caminhava bastante. A gente tem uma praça que todos os dias a gente caminhava, meu marido caminhava comigo na praça pra ver se a Angelina vinha, mas nada aconteceu. Quando eu fechei 39 semanas e alguns dias, a gente continuava fazendo essas coisas, né? O shake indutor e o técnico pontinho, o suco de abacaxi, mas não resolveu nada. Com 39 semanas e 4 dias eu tinha uma consulta, que daí quando vai chegando no final a gente consulta por semana, né? Com 39 semanas e 4 dias eu tinha uma consulta com o meu médico. Eu fui lá, ele me examinou e disse que não tinha previsão nenhuma do parto ser naquele dia, que meu útero estava alto, que não tinha nada de dilatação. A gente foi no mercado, a gente fez as compras do mês. Ele falou que ia demorar. Ele falou que ia demorar, né? O médico falou que ia demorar, que não ia ser naquele dia. Então a gente foi no mercado, fizemos as compras do mês e depois a gente voltou pra casa, a gente fez batata frita no air fryer, a gente deu a caminhada na praça como sempre. E aí eu disse pro meu marido, fica tranquilo que não vai ser hoje. Quando eu fui deitar, eu fui estender a cama, eu fiz esse movimento assim e eu senti uma pontada nas costas. E aí eu dei um grito. E aí meu marido foi correndo pra ver o que tinha acontecido. E aí chegando ali, eu disse, senti uma dor diferente. E aí foi uma pontada forte e ficava uma dorzinha bem fraquinha assim. Aí daqui a pouco deu de novo. E daí eu disse, não, tá normal, essa dor eu não senti antes. E aí daqui a pouco deu de novo. E aí a Angelina derrubou o telefone. Deu? E aí a gente baixou um aplicativo no celular que ele contava os intervalos das contrações e se tinha que já ir pro hospital, né? E aí eu comecei a marcar. Foi de 9 minutos para 7 minutos, para 5, para 4, e aí ele dizia assim, acho melhor você ir para o hospital, alguma coisa assim. E aí eu fui pro banheiro com a bola de pilates, coloquei água quente nas costas, que diz que adianta, né? E fiquei ali, esperando. Eu disse, não, mas acho que não é dor de contração, né? E aí fiquei ali, aí quando eu saí do banheiro eu vomitei. Eu vomitei bastante, assim. Eu disse, a batata não caiu bem, porque a batata tava bem engordurada, né? Só que é uma dor tremenda essa contração, né? E aí eu disse, vamos pro hospital. Daí a gente foi, só que antes da gente ir, a gente teve que abastecer o carro. E as dores estavam que estavam, né? Aí eu tinha visto uns vídeos antes também, dizia aperta um pente, masca chiclete, tava fazendo tudo aquilo que ajuda a reduzir, não reduzir, né, porque eu acho que não tem nada que reduza a dor, a não ser a analgesia, mas concentra o cérebro em outra coisa e pode amenizar a dor da contração. E aí eu fiz isso e aí no posto de gasolina, eu não quero aguentar mais. Fomos, acho que era meia-noite mais ou menos, 11h30, meia-noite. Chegando lá, aí passei pela triagem, depois eu fiquei mais 1 hora esperando o médico, foi na Santa Casa, em Porto Alegre, né? O médico me atendeu, daí a doutora me atendeu e me examinou e disse assim, tu já está com 7 centímetros de dilatação, vocês estão prontos para ver o neném de vocês? Só que a gente não esperava que fosse tão rápido assim. Quando a gente foi pro hospital, eu pensei que eu ia ficar lá a noite inteira, como todo mundo relata, né? Que vai pro hospital e fica, e quando chega lá tá com 2 centímetros, 3 centímetros, não. Eu cheguei lá com 7 centímetros já. Aí eu fui pra uma sala, muito bonita sala, cheia de luzinha, com bola de pilates. E aí e agora? Daí a enfermeira disse assim, fica à vontade, vocês podem ficar à vontade aí. Eu pensei que já ia começar o trabalho de parto, sei lá, nunca, né? Aconteceu isso antes. E aí eu fiquei lá. Só que as contrações estavam muito uma em cima da outra. Tipo, já tava uma em cima da outra, assim. Aí, quando o enfermeiro chegou lá, eu gritei pra ele, eu quero analgesia. Daí ele, tu quer? Eu disse, sim, eu quero analgesia. E aí já veio a equipe da anestesia, né? Veio a médica e veio um residente. Porque lá é um hospital escola, então sempre tinha um monte de médico junto pra aprender, né? E aí ele veio, deu analgesia no mesmo momento que ele deu analgesia, que é tipo a hack, né? É um pouco mais fraca, não pode ser tão forte para não interromper o trabalho de parto. Então, eles deram analgesia e as minhas dores já pararam ali. Só que foi um erro. Eu acho que eu não deveria ter pedido analgesia, porque eu acredito que tenha prolongado mais o meu trabalho de parto. Aí eu dormi durante 40 minutos, mais ou menos.
E aí quando eu acordei, a dilatação já estava completa, eu já estava com uns 10 centímetros. Porém, eu não estava sentindo nada. Aí a doutora falou, tu tá sentindo vontade de fazer força? Eu disse, não tô sentindo. Ah tá, vamos esperar mais um pouquinho. Aí fizeram um MAP de novo. É um examezinho um pouquinho chato, assim, porque é uma cinta que eles colocam na barriga e daí o nenê se mexe e aí fica um som bem alto do coração do bebê batendo, só que daí o nenê se mexe e daí o negócio não pega mais o som e daí eles têm que ir lá e arrumar e daí se não fica no lugar tem que arrumar de novo, é muito chato. E aí a gente ficou ali, daí daqui a pouco veio de novo a enfermeira e disse, tu já tá sentindo vontade de fazer força? Eu disse que não. Só que daí eu comecei a fazer força por conta própria, que eu acho que também foi um erro que eu cometi. Não deveria ter feito isso, deveria ter esperado eles falarem, né? Porque como eu não tava sentindo nada, a contração eu não sentia, ela me explicou, quando tu enxergar a tua barriga indo descer, tu faz uma força, que daí tu consegue, né, expulsar o bebê. Só que nisso eu fiquei fazendo força por 4 horas. Eu ficava fazendo força e nada da dona Angelina vir. Me colocaram de tudo quanto é jeito. Me colocaram de lado, daqui, dali, sentava num banquinho que parece tipo um pinico assim que tu senta, sabe? E aí quando eu tava muito cansada, eu olhei assim, eu me lembro que eu olhei pra sala onde eu tava, né? E tinha uns 8 médicos, assim, 8 enfermeiros, médico, pediatra, tudo ali, olhando. Aí eu voltei pra cama, daí eu pedi pra eu voltar pra cama. Eu voltei pra cama, daí eu fiquei ali mais um tempo. E aí eu não aguentava mais. Daí eu falei pra doutora, eu não aguento mais. Aí ela falava, já tô vendo o cabelinho, só mais um pouquinho. Aí sei que fiz força, daí a Angelina nasceu. Depois de umas 4 horas. Ela nasceu, era 10h15 da manhã. Do outro dia, né? E aí ela veio pro meu colo, ficou ali um tempinho comigo. E fez xixi, fez cocô em cima de mim. E aí depois veio a médica me examinar, né? Ela disse, tu sofreu uma laceração, a gente precisa suturar. E tu quer anestesia ou pode ser assim? É óbvio que eu pedi anestesia, né? Aí eu pedi anestesia, eles tinham que me levar pra outra sala. Me levaram pra outra sala. E aí eles me deram anestesia e eu disse pra eles que eu não queria dormir. Quando eu disse que eu não queria dormir, eu apaguei. Fiquei 4 horas sedada e a Angelina ficou com meu marido às 4 horas e ela ficou acordada às 4 horas. Eles deram a fórmula num copinho, né, pra ela tomar, porque como eu tava sedada, não conseguia dar mamar, não tava ali. Eles deram a fórmula pra ela no copinho e eu fiquei sedada lá. E ela com ele acordadona, assim, ligada já no 220. Aí voltei pra sala, comecei a recobrar consciência. Minha irmã ficou comigo e pro meu marido ir comer. Aí eu só queria ver a Angelina, né? Eu queria que ela ficasse ali comigo, mas eu tava um pouco grog por causa do efeito da anestesia. Meu marido disse que tava sendo muito engraçado, porque eu tava agradecendo todo mundo que chegava ali. Porque normalmente eu sou mais fechada, assim, não sou tão simpática. E ele disse que tava muito engraçado o meu retorno da anestesia, assim. Aí voltei, fui pra uma outra sala e depois fui pro quarto. Daí no quarto, depois no outro dia de noite que eu fui tomar banho, que eu fui levantar, eu sentia muita dor, tava com muita dor. E aí eles me explicaram, né, que eles tiveram que chamar uma outra equipe, tiveram que chamar a equipe da ginecologia, porque a laceração tinha sido grau 2 em profundidade, então eles chamaram outra equipe. E era um pouquinho mais complicado do que eles pensavam, mas no final deu tudo certo, né? Eles suturaram ali e fizeram todos os procedimentos que foram necessários. Aí fomos pro quarto, eu fiz exame de sangue, tava com as minhas plaquetas um pouco baixas, assim, pouquinha coisa pra ficar com anemia, então eles me manteram um dia a mais no hospital. Normalmente o parto normal, tu ganha num dia e vai embora no outro, né? A gente foi quinta, no caso a Angelina nasceu na quinta e a gente foi embora no domingo, então eu fiquei um dia a mais no hospital. Eu senti muita dor e pra levantar da cama era muito ruim, mas
no final deu tudo certo e aí a gente ganhou alta no domingo. A Angelina sempre muito bem, com tudo certo, mamava muito bem lá no hospital também. E aí é isso, foi assim que foi o meu parto. Eu espero que vocês tenham gostado do relato de parto. No próximo vídeo eu conto pra vocês como que foi os primeiros dias da Angelina em casa, como que foi a nossa adaptação inicial no primeiro dia dela em casa, como é que foi a rotina. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal e deixem um like e ativem o sininho. Até mais! E essa é a Angelina hoje, com 1 ano e 2 meses. Dá tchau, tchau. Dá na câmera. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau!